Mas eu vou trazer a primeira palavra, né, dessa essência. E você vai construindo, Deus irá construindo em você algo novo, nesse período que você separou de consagração. Então, a minha palavra, eu quero trazer aqui uma base sólida para você. Então, vai ser uma palavra um pouco teológica, mas as coisas vão se construindo. É muito importante que a gente faça um bom alicerce, e o alicerce que é Jesus Cristo, que é a rocha firme da nossa vida, é importante que esteja presente em nós. E a palavra que eu vou trazer para você nesta noite, vai ser a primeira palavra, vai te dar uma consciência plena espiritual de quem é a nossa rocha, quem é o nosso fundamento. Amém? Eu quero pregar no livro de Efésios. Quando eu busquei ao Senhor a sua palavra, Deus falou, prega em Efésios. E eu amo muito Efésios, já estudei inclusive o livro numa das aulas minhas no seminário teológico. E a gente sabe que o livro de Efésios, se você precisar compilar algo teológico que explica tudo aquilo que Deus fez por você, está nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Os 3 primeiros é um compêndio teológico, e os 3 últimos traz então conceitos de vida prática. E eu quero falar sobre os conceitos teológicos. Nós estamos falando sobre florescer, nós estamos profetizando esta palavra, esse direcionamento de Deus através do seu Espírito. Florescer significa prosperar, significa se desenvolver. E Deus deseja isso para nós. Quando lá em Efésios 1, verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que já nos abençoou, está no passado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O livro de Efésios, ele nos explica exatamente quem somos em Cristo. Quem somos para Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa a desenvolver um tratado, né, onde ele vai explicando o que nós somos em Cristo. E ele começa dizendo assim: porque Deus Pai em Cristo Jesus já fez tudo o que ele precisava fazer por nós. Ele já nos abençoou. Amém? É passado, já está à nossa disposição nas regiões celestiais todas as bênçãos que nós necessitamos. E é preciso que nós entendamos quem nós somos em Deus para que possamos florescer. Porque quando entendemos o que somos, a gente caminha nessa trilha de desenvolvimento, de prosperidade em todos os aspectos da nossa vida com facilidade. Porque nos apropriamos pela fé o que já foi feito por Deus nas nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba, que você entenda, que você compreenda o que Deus fez por mim e por você. Diga assim: o que Deus fez por mim já está feito. Amém? É da parte do Pai para a sua vida. E aqui diz que o Senhor Jesus já nos tem abençoado, já nos abençoou toda sorte. Inclui todas as coisas, tudo aquilo que você precisa no reino espiritual, que você não tinha poder de interferência, que você não tinha autoridade para estabelecer. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que comanda todas as coisas no universo, já estabeleceu para você. E, em primeiro lugar, Ele te escolheu. Ele escolheu-me. Diga assim: Deus me escolheu. Ele
escolheu a mim e a você. Em Efésios, o apóstolo continua, né, desenvolvendo o raciocínio, e no versículo 4 ele diz assim: assim como nos escolheu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus antes de você nascer. Você sabe que o Charles Spurgeon, ele diz assim: ainda bem que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque se fosse depois eu não sei não. Mas aqui diz que Deus me escolheu a você antes da fundação do mundo. Ele já sabia o ano que você ia nascer, o dia, a hora, quem seriam os seus pais, como seria a sua formação, porque a palavra de Deus nos diz, né, que no ventre da minha mãe, Deus vai vendo como somos sendo formados. Ele já sabia o seu nome, ele já sabia a sua história, e no entanto Ele te escolheu, Ele determinou que você fosse dele. Amém? Você foi uma escolha de Deus. É por isso que é importante que saibamos, porque muitas vezes a gente não entende o amor, porque não entende a escolha. Deus nos amou, como diz que Ele amou a Jacó, por isso Ele escolheu a Jacó. Deus nos amou, por isso Deus nos escolheu. E o amor de Deus, ele não se compara àquilo que nós humanos sentimos. Porque o amor que sentimos, ele depende de uma série de coisas, mas o amor do Senhor é incondicional, é imutável. E muitas vezes a gente acha que Deus não ama quando não nos sentimos dignos do seu amor. O amor de Deus não passa pelo meu sentimento nem pelo seu, mas passa pela sua imutabilidade, pela sua essência, porque Deus é amor. Então muitas vezes a gente não sente porque não achamos digno. Quando a gente está caminhando tudo certinho na nossa vida, você diz: ah, Deus me ama. Na verdade, porque você se sente digna do amor. Mas quando você está nos descaminhos, fazendo coisa que não deve, você não sente o amor, porque você não está se sentindo digna. Mas não tem nada a ver com aquilo que sentimos, ou o caminho que estamos trilhando. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e o seu amor está presente desde então na sua vida. Amém? Em segundo lugar, Ele te predestinou. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos predestinou. Sabe esse destino que você está vivendo? Essa jornada que você está caminhando, a vida, a sua história que você está vivendo a cada dia, Deus já predestinou você para Ele em Cristo Jesus e te adotou como filho. Porque todos nós somos criados à semelhança de Deus. A sua imagem e semelhança, mas aquele que não conhece a Deus não tem a sua história restaurada, mas aquele que se entrega a Deus tem a sua história completamente restaurada e predestinada. E isso aqui dá uma conversa teológica, tem pano para manga, porque tem gente que crê na predestinação, tem gente que crê no livre-arbítrio. Eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia é clara sobre a predestinação e clara sobre o livre-arbítrio. Então, na verdade, em algum momento houve uma escolha da sua parte, mas Deus já sabia. E Ele predestinou, porque se não fosse pela ação do Espírito Santo de Deus, você não estaria aqui hoje. Amém? Então Ele te escolheu, Ele predestinou você. Olha como nós somos importantes. Já foi determinado nos céus, desde a fundação do mundo. E aqui diz assim que Ele nos adotou como filho. Deus é nosso Pai.
E o Espírito Santo que habita em nós clama: Abba, Pai, porque fomos adotados como filhos. Você é filha do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores. Você é princesa porque você é filha do Rei. Você é príncipe porque você é filho do Rei. Então não deixe que Satanás coloque jugo na sua vida, ou uma imagem destruída, inferiorizada, e você anda cabisbaixo sem saber o seu valor. Não, Deus te escolheu, te predestinou e te adotou como filha. Amém? Diga: eu sou filha do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. Amém? Existe uma coroa na sua cabeça, minha querida, meus queridos, existe coroa, nós somos coroados pelo Senhor. E aqui diz: por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Você sabe que essa expressão em Cristo Jesus, repita comigo, em Cristo Jesus, é mencionada 27 vezes nesse livro de Efésios. 27 vezes é mencionado em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso que aqui é um compêndio que nos dá certeza que Deus Pai nos amou e fez tudo por nós em Cristo. E é em Cristo que Ele nos adota, porque Jesus é o Filho legítimo. Mas quando nós aceitamos Cristo, nós somos adotados em Cristo Jesus. Amém? Terceiro lugar, Ele te redime. Ele te redimiu, Ele me redimiu. E redimir significa ter um preço pago, ser comprado por preço pago. Essa era a expressão usada para o pagamento que se fazia para o escravo. Quando queria se comprar um escravo para libertá-lo, a expressão usada era remissão. E foi isso que Deus fez nas nossas vidas. Através de Cristo Jesus, Ele pagou um preço. E nós que éramos escravos do pecado, a dívida foi paga em Cristo Jesus. E hoje nós somos livres. Livres para escolhê-lo. Livre para adorá-lo. Livre para ter as nossas decisões, para trilhar o nosso caminho. Amém? Ele nos redimiu. No qual temos, versículo 1:7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glórias! Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram apagados. E a palavra de Deus diz que Deus fez com os nossos pecados que eles fossem jogados no mais profundo do mar. E Deus não se lembra deles. Por que quantas vezes a gente peca, a gente sente tanta culpa? Porque Satanás é o acusador e ele vai ficar te enchendo. Mas você tem que lembrar que Deus te redimiu, foi pago um alto preço para que você não se sinta culpada. Quando vier aquele peso do pecado que o Espírito Santo coloca no nosso coração, você se achega a Deus e peça perdão pelos seus pecados, e aquele que é fiel e justo vai te perdoar dos pecados e de toda a injustiça, e os seus pés serão lavados pelo Senhor, e você ficará limpa. Porque um alto preço foi pago. Não leve acusação. Traga arrependimento na sua vida, mas nunca carregue acusação, porque a acusação não vem de Deus. Porque o preço já foi pago. Em quarto lugar, Ele te selou. A presença do Espírito Santo foi o selo de Deus na sua vida. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, em Cristo Jesus, fostes selados com o Espírito da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Você tem o Espírito Santo? Se você é de Cristo, você tem o Espírito de Cristo e você é selado, porque quando você se apresentar diante de Deus, Ele vai olhar o selo que é a presença do Espírito Santo.
É ali que Deus vai te reconhecer, que Deus te reconhece. O preço foi pago em Cristo e o selo foi estabelecido como propriedade. Hoje você não pertence mais a você, mas você tem dono. Nós somos aquele escravo da orelha furada, que nós fomos libertos e servimos ao nosso Senhor. Nós servimos com liberdade, e por isso que o servo que era liberto e queria continuar servindo ao Senhor, ele tinha a orelha furada e ele usava um brinco. E o servo da orelha furada era aquele que tinha ganho a liberdade, mas havia decidido servir. Esses somos nós. Amém? Porque o Senhor nos sela com o seu Espírito Santo, nos dá liberdade, mas o Espírito Santo nos aproxima dele e nós o servimos como o Senhor dos senhores, como ele deve ser servido. Amém? Então essa foi a obra completa de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Deus fez isso por nós, toda sorte de bênção espiritual, tudo aquilo que ele precisava fazer já foi feito. Já está à sua disposição, você já vive nessa esfera, nessa atmosfera de bênção. Tudo está preparado para você, por isso que nós não podemos ter uma vida de escassez, nem uma vida de derrota, mas em Cristo Jesus, repita comigo, em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir. Em Cristo, nós temos vida plena, nós temos as nossas necessidades saciadas. Em Cristo Jesus somos capazes, como disse aqui, eu preguei domingo passado sobre Romanos 8, e está dizendo lá que em Cristo Jesus nós somos capazes de entregar a nossa vida à morte todos os dias, como os primeiros cristãos se sujeitavam, aceitavam Jesus e estavam prontos a morrer a cada dia. Porque o amor de Deus não depende das circunstâncias. E se você está no Espírito Santo de Deus, se você estiver vivendo um momento de aflição, Deus ainda está com você. Né? Tem aquela música, Deus continua sendo Deus, não importa as circunstâncias que você está vivendo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, porque o mundo está num sistema decaído, nós sofremos muitas vezes. Mas ele disse, tenha bom ânimo, busque essa realidade espiritual que tudo foi feito nas regiões celestiais por você e através da fé se aproprie. Não é? E Jesus disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e você pode vencer em mim também. Amém? Então tudo Deus já fez por nós. O que temos que fazer então? Para que você entenda exatamente quem você é em Deus, diga assim, o que tenho que fazer? O livro de Efésios responde, nos primeiros 3 capítulos. Em primeiro lugar, você tem que buscar sabedoria e revelação para conhecer a Deus e seu propósito. Isso é a nossa parte, essa é a nossa parte, porque Deus já fez tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar revelação e sabedoria. Isso depende de mim, o nível de revelação e o nível de sabedoria depende da minha busca. Não é? Em Efésios 1,17 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo disse assim, está conversando com os efésios e ele diz assim, eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação, para que o Senhor conceda a vocês, porque se vocês tiverem sabedoria, e sabedoria é o conhecimento aplicado, é ter do Espírito Santo de Deus a direção do que fazer, segundo a palavra de Deus. É importante que nós sejamos sábios, sábias. Né? Sábado passado eu estive pregando na conferência da Quadrangular Família Global sobre sabedoria.
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. A sabedoria traz a você uma capacitação de construção. Porque você pega o conhecimento, aplica segundo a direção do Espírito e você vai construindo. Então temos que buscar a sabedoria. Vocês lembram Salomão, o grande sábio, escreveu livros sobre sabedoria. Provérbios é um livro, todos os versículos têm muitos conceitos de sabedoria, conceitos práticos até. Mas nos ensina a caminhar em sabedoria. E Salomão buscou com intensidade para receber de Deus. Tem um texto lá em 1 Reis que descreve isso, diz assim: Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém sacrificava nos altos e queimava incenso. Ele foi o rei a Gibeão, Salomão foi a Gibeão para lá sacrificar. Porque era alto maior, ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Quando Salomão foi buscar do Senhor sabedoria, ele ofereceu 1000 holocaustos. Ele matou 1000 gado, não sei se é ovelha, se é boi, mas imagina 1000. É 100, 200, 300, imagina 100. Não sei se vocês já foram numa fazenda, mas se você vir 100 bois é bastante. Multiplica por 10. 1000 é um rebanho imenso. Pois Salomão sacrificou 1000 bois. Eu acho que devia ser bois ou ovelhas. 1000. Sabe o que isso significa? A intensidade com que ele buscou a sabedoria. Porque ele falou: eu sou jovem demais, vou suceder Davi, o grande rei, segundo o coração de Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. E Deus ficou tão impactado com o desejo, com a intensidade que ele queria sabedoria, que a palavra de Deus diz que estas palavras agradaram o Senhor. O Senhor se agradou dele, porque ele queria sabedoria. Se você buscar sabedoria, você vai ter tudo na sua vida. Riquezas e glórias, não é? Vem da sabedoria, na mão direita, na mão esquerda, vida, prosperidade, construção, bênção. Tudo isso vem com a sabedoria. Salomão foi intenso na busca por sabedoria. Nós temos que ser também. Olha o que Deus falou para ele. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, sabedoria, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento e discernimento para saber o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Você quer discernimento? Eu te dou. Em Tiago, a palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, peça a Deus que dá a nós liberalmente. Então peça sabedoria, seja intenso nessa busca e o Senhor vai se agradar de você. E ele disse assim: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverás. Também até o que não pediste eu vou te dar. Já que você acertou na prioridade, eu vou te dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ele disse assim: tanto riquezas como glórias, não haja igual ao teu entre reis em todos os seus dias. Deus se agradou da prioridade do seu coração. Busque sabedoria como esse homem, e Deus vai te conceder muito mais, mas aquilo tem que ser forte no seu coração, um intenso desejo. Busque revelação de Deus. O apóstolo orava para que os efésios, eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação. Revelação é aquilo, é o descortinar, não é? Aqui no capítulo 2, depois ele cita para que abram os olhos do seu coração, para que vocês tenham entendimento. É o descortinar da realidade espiritual. Nós somos homens e mulheres naturais, não é fácil entrar na atmosfera espiritual, mas quando buscamos ao Senhor, quando nos enchemos do Espírito, com cânticos, com salmos, com comunhão,
Nós entramos na esfera e a revelação vem e o véu é tirado e nós contemplamos a Deus, contemplamos a sua vontade e o seu propósito das nossas vidas. Amém? Vamos buscar com intensidade, vamos fazer campanhas de oração, vamos fazer propósitos, orar 21 dias, jejuar, subir ao monte, descer do monte. Eu, quando fui fazer 50 anos, eu fiz um propósito diante de Deus de ir 1 ano para o monte, uma vez por semana. Fui 1 ano para o monte, pedi para Deus. Deus, quando eu estiver fazendo 50 anos, eu quero estar no Monte Sião. Aí eu comecei, meu aniversário em agosto, quando eu fiz 49, e fiquei consagrando toda semana indo no monte. E no dia do meu aniversário, dia 3 de agosto, eu estava em Jerusalém. A gente fez uma reserva num restaurante, num rooftop, num telhado, e eu contemplava a cidade. A antiga cidade, e eu fiz uma consagração a Deus, e Deus me deu uma visão linda, espiritual, e Deus me fez ver os meus dias, tanto passados como futuro. Foi tão lindo, foi um momento tão espetacular na minha vida, e a gente tem que aprender a buscar. Eu vi nas buscas, nas intercessões, revelação do meu futuro, eu vi detalhes. Quando eu orava para minha filha casar, eu vi até o vestido de noiva dela. Tive a revelação, eu a vi vestido de noiva. O dia que nós fomos para Nova York, ela foi comprar o vestido lá, Deus nos deu essa oportunidade. A hora que ela pôs o vestido, eu falei, é esse que eu vi no monte. Aleluia! Gente, é no detalhe. Se você buscar, você vai ter revelação de tudo na sua vida. Eu me lembro uma vez que o Lamartine ia viajar em dezembro. Ele estava muito cansado, ele falou, eu quero ir para Nova York. Tinha milhas, ele falou, eu vou passar uma semana em Nova York. Eu falei, eu não vou com você, porque eu não gosto de frio, estou cansada. E eu evito, não gosto muito de Nova York, ele adora. Aí ele falou, eu vou com o pastor Daniel. Falei, vai com o pastor Daniel. A hora que eu estava entrando na igreja, assim, uns dias antes da ida dele, uma semana antes, eu estava entrando na igreja e uma pastora falou para mim, assim, a pastora Marluce, Lilian, eu estou te vendo de mala. Você vai viajar, né? Falei, não vou viajar, acho que você se enganou, quem vai viajar é Lamartine. Ela falou, não, você vai viajar, estou te vendo de mala. E aí, aconteceu que aquela semana, a minha sogra começou a ter um leve sintoma de pressão baixa, tudo, e começou a ficar mais na cama, descansar. E no sábado ela morreu com um infarto. E no domingo o Lamartine ia para Nova York. Domingo à noite. Ele fez o culto, fez o enterro, não, ele ia na segunda-feira. No domingo de manhã ele fez o enterro da minha sogra. Ele fez o culto à noite, foi em dezembro. E na segunda-feira ele ia para Nova York. E quando aconteceu isso, ele falou, Lília, eu quero que você e a Érica, minha filha, que vocês vão comigo para Nova York. Aí eu fui lá arrumar a mala e lembrei da palavra que Deus tinha revelado, que eu ia viajar com ele. Por que que Deus revelou? Por que que Deus revela? Porque Deus, Ele quer nos mostrar que Ele é dono da nossa vida, das nossas circunstâncias. A minha sogra não estava nem doente, mas Deus sabia que Ele iria levá-la. Ela sempre orou para ter uma morte boa. Ela acordou sábado de manhã, estava cansada, ficou deitada e dormiu e morreu. Olha que coisa, não é? Se existe umas circunstâncias boas de ser levado, essa é, de uma forma tranquila, em casa. Deus sabia que tudo ia acontecer e Ele revelou para saber, para que eu soubesse que Ele é dono e cuida da minha vida nos pormenores. Amém? Busque espírito de revelação, porque nós temos que entender quem somos em Deus, para que a nossa vida seja um jardim sempre florido, mesmo no inverno. Para que você tenha a essência, o perfume de Cristo na sua vida, para que você tenha cores, não é? Presente.
Porque a primavera, a flor fala do que? De exuberância, o florescer fala de exuberância, fala de aroma, fala de prazeres. E Deus quer que nós tenhamos espírito de revelação e sabedoria, porque quando Deus fala, eu não sei com você, mas quando Deus fala comigo, quando Deus me revela alguma coisa, é o maior presente que eu recebo, gente. Quando você sabe que Deus fala com você, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tudo comanda, tem o cuidado de te mostrar alguma coisa tão pequena ou tão grande. Eu estava num culto de oração, a pastora orou por mim, eu caí no Espírito. Eu vi 5 momentos que eu ia viver na minha vida, 5. Eu saí do meu corpo. E Deus foi me levando para 5 momentos. Eu já vivi 2, estou esperando o 3º. E é engraçado, eu não conseguia voltar. Minha mãe estava do meu lado e eu ouvi ela falar, ela ficou meio preocupada comigo, porque eu não voltava, eu não conseguia voltar. Como é bom quando Deus visita a gente, e Deus vai visitar você aqui nesse congresso. Deus vai falar com você, vai te dar espírito de entendimento, de sabedoria, de revelação. Espírito Santo de Deus visita o seu povo. Senhor Deus, determina algo nesses 2 dias, nesse final de semana, nessa conferência. Senhor Deus, tira as escamas dos olhos. Senhor Deus, abra os olhos dos teus filhos para que te contemplem, para que contemplem a tua vontade, o teu propósito, porque nós precisamos saber quem somos no Senhor. Amém? Deus quer que você saiba que Ele cuida dos teus passos. Reconhece ao Senhor no seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Entrega a sua vida para Deus. Amém? Segundo lugar, você tem que se apropriar de algumas coisas que o Espírito nos ensina através de Paulo. Você tem que se apropriar do chamado de Deus. Diga, do chamado de Deus. Da herança de Deus. E do poder de Deus. O chamado fala de foco. A herança fala de provisão de Deus, suprimento de Deus na nossa vida, porque Deus tem para nós uma herança. E o poder de Deus fala de proteção e realização. Olha o texto, que coisa linda. Efésios 1, 18 e 19 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. O véu tirado, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, nesses 2 versículos fala de tudo isso. Chamado de Deus, você tem que buscar a Deus para entender o chamado de Deus para a sua vida. Deus tem propósito. E é importante que você saiba onde Deus quer te plantar, porque você tem um território onde você precisa sanar. Nós somos feitos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É onde você está plantada, minha querida, na sua casa, na sua cidade, na sua nação. É lá que você vai ser agente de transformação. Deus tem um chamado para você, Deus tem um destino, Deus tem uma tarefa para a sua vida. Conheça o que Deus tem, porque aí você vai ter foco, você não vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado, caminhando por diversos caminhos. Não, você vai ter foco e propósito. Segundo lugar, é importante que saibamos a herança de Deus, porque somos filhos, temos herança. Se você ficar sabendo que um parente teu morreu, um tio, e aí você fica sabendo que você tem uma herança, você vai deixar de ir lá ouvir o testamento? De jeito nenhum. Você vai correndo lá, saber o que foi que ele te deixou. Já pensou ganhar uma herança? Agora, o dono do ouro e da prata, o Senhor dos senhores, tem todas as riquezas na sua mão, na mão direita e na mão esquerda. Aí ele diz para você que você tem uma herança. Você só precisa saber o que é. Só que a herança está no testamento. Aliás, 2.
Um aponta para o segundo. Ó, aqui, ó. Está tudo aqui. Isso aqui é o testamento. Digo testamento. Se você não lê o testamento, se você não abre, você fica pobre. Pobre de bênção, pobre de vitória, pobre de autoridade espiritual, vai ficar pobre. Mas se você abre, entende a herança que Jesus conquistou para você na cruz, você fica rico. Outro dia eu fui indagada e eu fiquei feliz de ter sido indagada. Uma pessoa virou para mim e falou: pastora, você fala muito de bênção. Que eu falo mesmo, eu conto testemunho, não escondo ninguém. Porque tem gente que ganha bênção e não conta testemunho, porque fala, os outros vão invejar. É ou não é? Só que tem uma oferta que chama oferta do testemunho. Que é o quê? Quando você recebe uma bênção, quando você faz um propósito, recebe a bênção, você tem que ir lá ofertar e contar o que Deus fez na sua vida. Não é para ficar escondendo, não precisa ter medo de inveja. Repreende o espírito de inveja. Os que têm inveja, problema deles. Mas você vai inspirar muitos. Porque eu, quando ouço alguém contar alguma bênção aqui, eu fico inspirada. Eu falo, Deus, se o Senhor fez na vida dele, faz na minha também. É ou não é? Troca a inveja pela inspiração, minha filha. Amém? Glória a Deus, você tem uma herança. Vai lá ver o que é que você tem direito. E eu gosto de pregar sobre bênção, porque eu falo assim. Gente, Jesus pagou um alto preço para que eu fosse abençoada. E eu vou rejeitar a minha bênção? Se eu rejeito a minha bênção, se eu não busco a bênção, eu desprezo o sacrifício. Eu desprezo o sacrifício. Se eu estou doente e não busco a cura, eu desprezo o sacrifício. Se eu estou passando fome, não peço o milagre da multiplicação dos pães, eu estou desprezando o sacrifício. Se eu estou oprimida pelo diabo e não busco a libertação, eu estou desprezando o sacrifício, porque Jesus libertou a tantos e não vai me libertar? Então, se você vive uma vida de fracasso, é porque você está desprezando o sacrifício. Você tem que buscar. Aqui diz assim, Deus já nos abençoou. Diga, Deus já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá, você tem que estender a mão pela fé e trazer a existência. Amém? E por último lugar, o poder de Deus que traz proteção e realização. O poder de Deus em nós nos protege de todas as artimanhas do maligno, porque você entende a autoridade que tem sobre a sua vida, que eu vou terminar falando. E traz também realização, porque é com o poder que você realiza. O poder de Deus vai te dar a capacitação que você precisa para pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Para você ter ousadia para falar do Evangelho. Para Deus destravar a sua língua e você ter poder para falar o que é bom, para profetizar, para trazer à existência as coisas que não são. Para decretar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, os decretos dos céus. Deus espera o nosso comando. O que concordares na terra será feito no céu. Amém? Então vamos assumir o poder de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, é importante que entendamos a autoridade que me foi dada, a autoridade que te foi dada, a autoridade que nos foi dada. Em primeiro lugar, o que Deus fez por mim. Em segundo lugar, o que é que eu tenho que fazer. Terceiro lugar, entenda a autoridade que foi dada a você. Porque Deus, em Cristo Jesus, te deu autoridade. Efésios 1, 20 e 21 diz assim, o qual ele exerceu em Cristo. O que ele exerceu em Cristo? O seu poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus ressuscitou a Jesus e fez Jesus assentar à destra do Pai. E está sujeito a Ele todo o poder existente.
tudo que existe, que há poder, está debaixo dos pés de Jesus. Ele está acima de todas elas. Agora, meu querido, estamos assentados em Cristo. É isso que o livro fala. Em Cristo, fala, eu estou em Cristo. E diz lá em Efésios 2:6, e juntamente com Ele, repita comigo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está sentado? Em Cristo Jesus, lá em cima, e debaixo dos seus pés estão todos os poderes existentes. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Um dia Jesus enviou 70 discípulos, de 2 a 2. E a palavra de Deus diz assim que então regressaram 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo nome. Os demônios submetiam os discípulos enviados por Jesus. Jesus mandou para um treinamento, mas não foi só um treinamento. Foi para que eles vissem que o poder não estava só nele, que ele estava delegando o poder. E Jesus, quando foi ao assunto aos céus, ele falou: esperem aí, porque descerá o Espírito Santo de poder sobre vocês. E hoje somos selados pelo Espírito de poder. E nós temos poder, e os demônios têm que se sujeitar a nós. Busque uma vida de santidade, busque uma vida da presença do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, e quando você repreender o demônio, ele vai sair. Amém? Você é o dono da casa e você está livre, para que Satanás não entre na sua casa e prenda você e os seus. Você vai sair em nome de Jesus e vai repreendê-los. Jesus nos deu autoridade. Nós vamos em nome de Cristo Jesus. E terminando essa palavra, cravando aqui meus 45 minutos. Terminando essa palavra, eu quero finalizar fazendo um apanhado geral. O que é importante que você saiba de tudo que eu falei: você está em Cristo. Diga: em Cristo. Em Cristo. Isso te traz posição, isso te traz herança, isso te traz autoridade. Não despreze o sacrifício de Cristo, porque Ele pagou um alto preço para que você nele pudesse todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração de entrega. Entrega a sua vida para o Senhor Deus, confie nele e Ele tudo fará. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. Senhor Deus, toma conta do meu caminho, toma conta da minha vida. Eu estou em Cristo, guardado, protegido pelo sangue de Cristo, que foi aspergido sobre a minha vida e que me protege de todo mal. Eu sou selado pelo poderoso Espírito Santo, que me capacita a caminhar, a conquistar em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu acho que para nós florescermos, precisa de alguns cuidados. Tem que ter a raiz profunda, forte, né? Como diz lá no texto de Oséias, que nós nos baseamos todo esse momento, que nós nos floresceremos como lírio e teremos raízes como o cedro do Líbano. Essas duas coisas andam juntas, o florescer e ter raízes profundas. E as nossas raízes profundas nós temos em Deus, na sua presença, firmados na sua palavra. Eu acho que há muitos ambientes onde a mulher tem que lutar, né, para ter o seu espaço. Mas eu creio que no ministério, embora chegar à liderança não é tão simples assim, eu creio que as mulheres têm florescido muito, né? Tem um pastor que ele diz assim, que a igreja caminha... Aliás, na verdade ele não diz, ele teve uma visitação de Jesus que disse para ele que a sua igreja caminha no joelho das mulheres. Então a gente percebe
muita intensidade de adoração, muito fervor na busca por parte das mulheres. Por isso que neste tempo Deus está levantando as mulheres. O meu conselho para que nós floresçamos em Deus é ter uma vida de busca, e de busca por um amor, por uma paixão intensa, com o nosso amor, grande amor, que é Jesus Cristo, que para mim é meu noivo querido. Então eu acho que a chave principal é amar a Deus, amar a Jesus e buscá-lo de todo o coração. O sonho que eu quero ver florescer nos próximos anos é ter um Brasil aos pés de Jesus cada vez mais. Eu sonho por uma nação que conheça a Jesus, que receba a salvação do Espírito Santo e restauração completa em todos os segmentos, né, da sociedade. Eu sonho com o Brasil restaurado.